Fala, meu querido, chegamos com mais uma questão aqui da prova da FUVEST. Tema nessa questão sobre calorimetria. Calorimetria especificamente, falamos sobre mudança de estados, uma análise gráfica bem importante para você aprender um pouquinho mais. Se você chegou até esse vídeo através de alguma questão do Ramalho, tá, seja muito bem-vindo, ou alguma outra questão, algum tema que te trouxe para cá. Bora resolver então? E se você não está inscrito aqui no nosso canal, se inscreve lá, nos ajude a tanta gente que está chegando por aqui. A gente tem colocado vídeo todo dia às 6 horas da tarde. Espero que você venha acompanhando com a gente. Ó. Então, determinada massa de uma substância, inicialmente no estado sólido, essa informação aqui é bem importante, ó, no estado sólido, encontra-se num recipiente, tá? Um elemento aquecedor que lhe fornece uma potência constante, é ligado no instante t igual a zero e desligado num certo instante. Eu não sei quando ele foi desligado. Pelo gráfico eu vou conseguir ter essa referência. O gráfico indica a temperatura θ da substância em função do tempo. Tá bom, então o que está acontecendo? Ó? Ele começou uma temperatura inicial lá no instante A e na temperatura é de 20 graus Celsius no instante zero. A pergunta é: em que instante o aquecedor foi desligado e o intervalo de tempo em que esta substância está totalmente sólida? Bom, perceba o que está acontecendo aqui, querido. Se você pegar, por exemplo, ele começa a receber calor dessa potência aqui, seja de um fogão ou alguma outra, algum aquecedor que fez esse aumento de temperatura de 20 até 60 graus Celsius. Perceba que até esse instante aqui existe uma elevação da temperatura, ou seja, aqui se encontra a substância na fase sólida. Entre os instantes 5 e 10, há a mudança do sólido para o líquido. Então, aqui coexistem sólido e líquido entre os instantes B e C. Do B para o C, ele ainda continua na fase líquida, mas perceba que nesse instante aqui ele para de aumentar a sua temperatura. Qual que é a relação comum que era esperado? Que ele continuasse recebendo calor e ele aumentaria até chegar na temperatura de ebulição. Mas perceba que ele para de receber calor e aí começa a diminuir sua temperatura. Quando ele diminui sua temperatura, aqui ainda continua sendo líquido. Toda vez que há alteração na temperatura, ou ele está recebendo calor ou ele está perdendo calor no mesmo estado, ou seja, no estado líquido aqui e ainda continua no estado líquido. Nesse último trecho, ele está perdendo ainda calor para o ambiente, possivelmente, e coexistem aqui de novo sólido e líquido. E aqui nesse caso você vai ver que está acontecendo o efeito contrário, que aqui é a passagem, é o aumento de fornecimento de calor para a substância, seria estado aqui a fusão, e aqui é o contrário, né? Ele vai perdendo calor. Quando coexistem sólido e líquido na perda de calor, a gente tem o estado da solidificação. E aí vamos responder as perguntas. Em que instante o aquecedor foi desligado e o intervalo de tempo que a substância está totalmente sólida? Então, a primeira pergunta que ele faz aqui é que no instante D, aqui, ó, então a gente coloca aqui no instante D, ele para de receber calor. Por que que ele para no instante D aqui, ó, ele para de receber calor? A substância foi desligada. A substância não, né? O aquecedor foi desligado. O aquecedor é desligado porque ele para aqui de receber calor, né? Ele não continua o seu aquecimento, foi desligado. Maravilha, então essa já é uma primeira resposta aí que ele está pedindo para a gente. Então, no instante dele foi desligado. E outra pergunta que ele faz para a gente é o intervalo de tempo que ele está totalmente na fase sólida. Perceba que na fase sólida, ele é sólido aqui, apenas entre os instantes, ó. A gente pode colocar que é na fase sólida só de A até B. Perceba que de B até C e de E até F, eles estão tanto na fase sólida quanto na fase líquida. Então ele fica apenas entre os instantes zero, vou colocar aqui menor que no instante zero e 5 segundos. Então, nesse intervalo de tempo entre 0 e 5 segundos, ele está na fase sólida aí. Eu estou considerando que a partir de 5 ele já está começando a fusão, tá? Então, aqui eu já não coloco menor ou igual. Então, até em 5 segundos, ele está na fase só sólida. Maravilha. E aí a pergunta
Essas foram as duas questões que ele fez, né? E aí no item B, descreva os fenômenos físicos que ocorrem no trecho BC. No trecho BC, ele está recebendo calor, estava na fase sólida, passou para a fase líquida. Então, no trecho BC, ó, no trecho aqui que eu chamei ele de BC, ele está acontecendo o que? A fusão, que é a passagem do estado sólido para a fase líquido. Então, a gente tem o que a gente chama aqui de fusão. Maravilha. Então, aqui trecho BC. E qual fenômeno físico ocorre no trecho EF ao contrário, né? Ele está coexistindo fase sólida e fase líquida, só que ele está perdendo calor para o ambiente, então ele está diminuindo sua temperatura e está coexistindo aqui sólido e líquido. E a gente fala que esse trecho EF, nesse trecho chamado aqui de EF, está acontecendo a solidificação. Maravilha, então essas são as respostas esperadas aqui dessa questão, que você tinha que entender o processo que está acontecendo nessas curvas que representam nesse gráfico, beleza? Então essas são as perguntas respondidas aí para você. Se ficou com alguma dúvida, deixe seus comentários aqui, se não, deixa seu like aqui e também nos ajude se inscrevendo. Grande abraço e até a próxima, valeu!